Muito boa tarde, professores, professoras, gestores e especialmente alunos de toda a rede de educação de São Paulo que estão nos acompanhando aqui pelo Centro de Mídia para mais um programa Mão na Massa. Esse programa que tem sido um sucesso de audiência. Semanalmente a gente tem ido ao ar toda segunda e terça-feira nesse horário e todo mundo tem curtido, todo mundo tem elogiado. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por tudo. Hoje nós estamos aqui com uma aula muito especial, com uma aula fantástica que a gente preparou para vocês. Hoje a gente vai ter o programa com o título 3D Mão na Massa, eu Chico, e eu quero convidar todos vocês que fiquem aí aguardando, porque a gente vai ter uma aula fantástica para vocês hoje. É o professor Cássio, o professor Rodrigo, o professor Marcelo, preparamos com muito carinho. Tá bom? Mas antes eu quero fazer um convite que a gente tem reforçado aqui semanalmente, um convite especial para você que está nos acompanhando. Eu quero fazer o convite para que você venha nos conhecer, venha conhecer o Centro de Inovação da Educação Básica Paulista, que está localizado à Rua Padre Chico, 420, aqui no bairro de Perdizes. Você vai conhecer um espaço cheio de novidades, cheio de tecnologia, um espaço realmente inovador, está muito bonito. A gente inaugurou em meados do ano passado e a gente já recebeu algumas visitas e eu não quero que ninguém perca tudo que a gente tem para oferecer aqui. E para você saber um pouquinho mais sobre o que nós temos aqui no Centro de Inovação, eu vou dizer que nós temos 7 espaços aqui muito especiais. O primeiro deles, a gente dá o nome de Hub de Inovação. Esse Hub de Inovação é um espaço em que a gente é voltado para edtechs, educadores, estudantes, empreendedores que querem validar e colocar em prática suas ideias que são inovadoras. Então, a gente tem esse espaço para isso. O outro espaço que a gente chama de computação na prática é um espaço de imaginação em que você pode soltar a criatividade, o raciocínio e desenvolver atividades que são plugadas ou desplugadas de uma maneira sempre muito lúdica para que você possa compreender o pensamento computacional. A gente também tem aqui um espaço chamado Programação Descomplicada. Esse ambiente já tem o foco no desenvolvimento de tecnologia plugada e desplugada para desenvolver o raciocínio lógico, o pensamento computacional, a programação. E o CIEBP conta ainda com um estúdio. No nosso estúdio, a gente tem uma infraestrutura básica para realizar gravações, edição e transmissão de conteúdos audiovisuais. Esse espaço, ele atua em parceria com um espaço que a gente chama de cultura digital. No espaço de cultura digital, a gente tem o desenvolvimento de atividades alinhadas com educomunicação, produção audiovisual, pensamento computacional. Vocês devem se lembrar muito bem desse espaço, porque recentemente teve uma aula que bombou, explodiu nas redes, os comentários, todo mundo curtiu, gostou muito, que foi como ser um youtuber de sucesso, tá bom? Tenho certeza que todo mundo lembrou dessa aula aí. Também temos o espaço Prototipagem e Criatividade. Esse espaço é um espaço para experimentação, criação, é um espaço no qual a gente valoriza o protagonismo juvenil. O jovem vem e bota realmente a mão na massa para que ele tenha uma aprendizagem significativa, algo que faça sentido para ele. E por último, mas não menos importante, é o espaço chamado Prototipagem e Fabricação Digital. Esse é um espaço para a produção de protótipos a partir de modelos digitais e que serão fabricados em uma das nossas máquinas computadorizadas que nós temos aqui. A gente tem a impressora 3D e tem a cortadora laser. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais da impressora 3D, futuramente a gente vai ter uma aula em que a gente vai focar na cortadora laser, mas hoje a gente vai focar um pouquinho mais na impressora 3D, tá bom? E como que eu faço, professor, para conhecer esse espaço? Você vai conhecer esse espaço acessando o nosso site, que é o centrodinovacal.sp.gov.br. Lá no nosso site a gente vai ter todas as informações, quais são as trilhas formativas disponíveis, quais são os dias que você pode fazer mentoria, isso mesmo, mentoria. Você, professor, você, aluno que teve uma ideia, pensou em algum projeto e não sabe muito bem como levar isso à frente, você vai poder agendar com a nossa equipe um dia para a gente sentar junto e pensar em formas de viabilizar essa sua ideia, viabilizar esse seu projeto.
Outra forma de você entrar em contato com a gente é pelo nosso telefone. Você liga no 11 97544 5056 e você vai receber todas as informações necessárias também para agendar a sua visita. Temos o nosso e-mail, que é centrodenovacal@educacal.sp.gov.br. Você manda o seu e-mail, a gente tem uma equipe aqui pronta para responder o seu e-mail o mais rápido possível, tirar suas dúvidas e, o mais importante, agendar a sua visita para que você venha conhecer o CIEB. E, por fim, a gente vai pedir que você procure a gente no Instagram, vai lá, @CIEB, curtindo a nossa página, você vai começar a receber todas as novidades, tudo que pintar de novo por aqui, você vai ser o primeiro a saber. Tá bom? Mas agora, sem mais delongas, sem mais muita enrolação, eu quero já chamar o professor Katsu, que vai falar um pouquinho para a gente sobre a aula de hoje. Muito boa tarde, professor Katsu, tudo bem com você? Boa tarde, professor Marcelo, boa tarde, pessoal. Quero já logo aqui inicialmente agradecer, a recepção que eu tive aqui no CIEB. Quero agradecer a todos, mas principalmente ao Marcelo e ao Rodrigo, Estamos trabalhando juntos aqui como parceiros no Espaço 7 e aproveitar a oportunidade de mandar um beijo e um abraço muito especial para o pessoal do Elisiário lá em Salesópolis, tá? Tenho certeza que eles estão acompanhando a gente aqui. Produção, pode colocar por gentileza o slide das habilidades que vamos trabalhar hoje? Hoje vamos trabalhar com a atividade especial entender as principais características dos equipamentos de fabricação digital para prototipagem e construir objetos usando materiais não estruturados combinados com materiais produzidos por intermédio de equipamentos e recursos tecnológicos existentes no espaço Maker. E também temos o objetivo. Próximo slide, por gentileza. Os objetivos que nós temos para a aula de hoje é aprender sobre a modelagem 3D, usando a técnica de Kirigami, e projetar um desenho tridimensional para impressora 3D, utilizando o software Tinkercad. O próximo slide, por favor. Aqui nós temos uma ordem cronológica de como a gente vai trabalhar na aula de hoje, ok? Bem, eu ainda não estava aqui, professor Marcelo, mas eu sei que vocês já trabalharam, o professor Rodrigo, o professor Marcelo, eu sei que vocês já trabalharam aí a produção de objetos tridimensionais, é isso mesmo? Correto, professor Katsu, foi isso mesmo. Para quem acompanhou a nossa primeira aula, que foi os primeiros passos para a fabricação digital, lembra muito bem que a gente já fez uma pequena introdução, a gente falou um pouquinho sobre a importância do 3D, na vida de todos hoje. A gente falou sobre a diferença do 3D e do 2D, a gente falou um pouquinho sobre a impressão 3D, onde que ela é utilizada hoje, e é por isso que eu quero já, desde o início da nossa aula de hoje, já contar com a interação, com a participação dos nossos alunos, dos nossos professores, aí no nosso chat, tá bom? Então, vou pedir o próximo slide, porque eu quero que você coopere com a gente, citando exemplos, tá, de utilização da impressão 3D para a fabricação de coisas incríveis, coisas que são feitas hoje na área da saúde, na área da arquitetura, alimentos, acessórios, tudo que você se lembrar é válido, tá bom? Você vai ter 2 minutinhos para a gente retomar isso, e quando a gente terminar esse tempo de 2 minutos, a gente volta a falar, tá bom? Até!
Olá, pessoal. Voltamos na nossa interação da aula Mão na Massa e o Chipo. Muito feliz de estar com vocês aqui novamente. E nós tivemos participação de vários alunos aqui. Muitos alunos participaram. A Aline disse que já viu algumas próteses que foram feitas em 3D. O Ricardo disse que já viu reportagens que falam sobre a impressão 3D na construção civil. E o Matheus falou que o pai dele, o tio dele, comprou uma impressora 3D para trabalhar em casa. Então, todos estão muito entusiasmados com essa aula Mão na Massa 3D, o Chipo, Marcelo. Muito obrigado, professor Rodrigo. Fantástica a interação. Sempre a gente conta com muito carinho dos nossos alunos, professores, que estão participando massivamente aí semana após semana. Tá? E para você que por acaso chegou nesse momento, ligou agora a sua TV, ligou agora o aplicativo do Centro de Mídia de São Paulo, esse é o programa Mão na Massa, um programa que vai semanalmente ao ar aqui pelo Centro de Mídia de São Paulo, e hoje nós estamos com uma aula cujo tema é 3D e Mão na Massa, eu chipo. Tá? Tem muita coisa legal aí pela frente ainda, então não saia daí. Professor Rodrigo, a interação foi válida, foi muito boa, todas as respostas estão corretíssimas. Hoje a gente tem a utilização do 3D em diversos setores, diversos ramos da sociedade, de forma muito eficiente e, assim, ajudando e contribuindo e trazendo facilidade para a vida das pessoas. Todas as respostas estão corretas. Eu vou pedir o próximo slide, que tem uma resposta formalizada, mas só para efeito de formalização mesmo, viu? Porque todo mundo respondeu muito bem. Então, eu queria lembrar o seguinte, que com relação à saúde, a impressão 3D, ela já impacta a produção de medicamentos, de equipamentos, a oferta de serviços acessíveis e personalizados, por exemplo, como a fabricação de próteses. Então, é fato que, né, que de vez em quando alguém sofre um acidente, de repente perde um membro. A impressão 3D hoje já serve para fazer a impressão de uma mão mecânica, por exemplo, imprimir uma orelha, um nariz. Então, na saúde é muito utilizada. Além disso, no que diz respeito à arquitetura, a gente também tem impressão de 3D em casas e prédios. Isso já é uma realidade. Se você colocar aí no seu navegador, fizer uma busca rápida, aí você vai ver uma série de vídeos já que estão disponíveis para você ver uma impressora em tamanho gigantesco imprimindo uma casa, imprimindo um prédio, e às vezes em tempo recorde. Eu vi outro dia uma casa sendo impressa em 24 horas e estava pronta para morar, tá bom? Mas a gente está falando bastante aqui de impressão 3D e a gente ainda não mostrou uma impressora 3D para vocês, né? E eu sei que tem muita gente que deve estar ansiosa para conhecer, saber que tipo de impressora a gente tem aqui no CIEBP. E eu estou falando e eu estou entusiasmado também, porque eu já estou sabendo que o professor Katsu preparou um vídeo tutorial para falar um pouquinho da nossa impressora 3D, que está fantástica. Eu tenho certeza que muita gente vai curtir e vai querer vir aqui para o centro o mais rápido possível para conhecer aqui de perto a nossa impressora, tá bom? Então, eu vou pedir que você não saia daí, a gente vai assistir agora a um tutorial com o professor Katsu, conhecendo uma impressora 3D. E, em seguida, a gente volta a falar. Não saia daí. Olá, pessoal. Aqui quem fala é o professor Katsu, direto do CIEBP. Hoje, finalmente, vocês vão ter a oportunidade de conhecer a nossa impressora 3D. Para quem não sabe, a impressora 3D ela foi inventada em 1984 por Chuck Hull. Provavelmente a maior parte de vocês nem deve ter nascido ainda, né, nessa época. Então, para quem não conhece, a impressora 3D ela trabalha com 3 dimensões, certo? X, Y e Z, largura, altura e profundidade. As mais convencionais utilizam polos de filamento, como essa nossa aqui. Os materiais são variados, os mais conhecidos são a ABS e o PLA. Então imagine a seguinte situação, um astronauta que está na estação espacial fora da Terra, orbitando a Terra, quebra uma peça, né, da estação espacial. Não dá para ele ir na esquina, na oficina do seu Zé e comprar uma peça para repor. A tecnologia da impressão 3D resolve esse problema. É só eles colocarem um projetinho, né, esse arquivo que vai para a impressora 3D, no geral é o arquivo do tipo G, né? E ele faz o quê? Ele processa todas as informações do seu desenho, do seu projeto 3D em fatias, em camadas, para poder produzir esse objeto.
Então aí ele já calcula a quantidade de material, né, tanto por metro quanto por gramas. Então ele consegue também ali calcular qual seria a temperatura ideal, tanto da mesa quanto do bico do extrusor, que solta o material derretido. Então todas as informações são processadas, né, nesse arquivinho, que ele é o arquivinho G, certo? É o G-Code. Aí o que acontece? Esse arquivo, né, passado para a impressora 3D, ele vai pegar todas as informações e ele vai transformar em movimentos, distribuindo o material pela mesa. E tudo que ele utiliza são as coordenadas. Nesse momento, pessoal, vocês podem observar a nossa impressora 3D trabalhando. Vocês podem observar que o material sai do rolo, ali nós temos um rolo de filamento do tipo PLA, e ela passa pelo bico extrusor, que ele aquece esse filamento, derretendo, para poder construir o objeto 3D. Nesse momento nós estamos trabalhando ali no bico extrusor a 200 graus Celsius. E a mesa ela está trabalhando com 60 graus Celsius. Esses fatores são importantes para a qualidade da impressão, assim como a calibragem para poder fazer a mesa se deslocar e o bico também nas 3 dimensões, como havia mencionado, X, Y e Z, sendo largura, altura e profundidade. Outro fator importante a considerar na construção de objetos tridimensionais é o tempo da construção. Quanto mais complexo o objeto ou maior em termos de proporção, mais tempo se leva para a produção. Então o que acontece? Quebrou uma peça, precisa repor? Você está lá no espaço? Não dá para, como eu disse, ir na oficina do seu Zé, ou voltar até e depois ir lá para trocar a peça. Seria inviável. Então a impressora 3D resolve esse problema. É só pegar lá qual é o projetinho daquela peça, imprimir e repor, né, na estação espacial, que é o nosso caso aqui de exemplo. A própria NASA está estudando, né, a forma ideal de utilizar a impressora 3D para produzir os alimentos baseado em cada metabolismo de cada astronauta. Então eles verificam lá quais as necessidades nutricionais de cada astronauta e produz ali mesmo na estação espacial ou na nave, onde eles estiverem, o alimento ideal para aquele astronauta. Outro projeto que vale destaque a gente mencionar aqui é da NASA em relação à colonização fora da Terra. Para a produção de habitats, né, em locais que ainda não foram habitados por seres humanos, eles vão enviar robôs e eles vão utilizar impressoras 3D para poder fazer uma estação habitacional. Para assim já estar tudo preparado para quando os colonizadores interestelares chegarem no destino. Bem, pessoal, por enquanto é isso. Não saiam daí. Vamos voltar lá para o estúdio e não deixem de assistir os nossos outros vídeos do programa Mão na Massa e aguardem e acompanhem porque tem muita coisa legal por vir. Até mais! Que fantástico, muito ilustrativo aí esse tutorial do professor Katsu, mostrando para a gente como é que funciona a impressora 3D que a gente tem aqui no CIEP, né? E eu estava aqui viajando, o professor Katsu falando ali da NASA, e eu estava me lembrando que a impressão 3D ela revolucionou, né, praticamente as viagens espaciais, por exemplo. Quando os alunos vêm aqui no CIEP, eu costumo dizer para eles que antes da impressão 3D, quando a gente precisava fazer uma viagem espacial, por exemplo, você tinha que levar uma nave dentro de outra nave, né? Porque já pensou, quebra uma peça lá no espaço, o que você ia fazer se não tivesse uma peça de reposição? E tudo isso era muito complicado, porque você levar uma nave dentro de outra nave acaba ficando muito pesada, você gasta mais combustível e tudo fica muito mais caro. Com a chegada da impressora 3D, o que você faz? Você simplesmente leva uma impressora 3D, não é isso? Chegou lá no espaço, deu problema em alguma peça? Vamos imprimir somente essa peça. Isso deixa as naves mais leves, gasta menos combustível e dessa forma a gente consegue chegar até muito mais longe com um custo muito menor, né? Não é à toa que a gente tem visto aí naves chegando a Marte, chegando a lugares muito distantes que até pouco tempo não era, né, possível chegar, tá bom? Enquanto o professor Katsu fazia lá o tutorial, o professor Rodrigo, ele registrou algumas imagens dos objetos que nós fizemos lá e vai estar no próximo slide. A produção pode colocar o próximo slide para que vocês possam ver os objetos como eles ficaram. Tenho até aqui um nas minhas mãos, se vocês
Agora pode voltar para mim. Aquele objeto que está na minha mão aqui, além de ser bonitinho, né? Olha só, é um gato, mas ele também é funcional, porque ele é um porta-celular. Quando você posiciona o celular aqui, o celular fica em pé e deixa suas mãos livres para você continuar digitando, fazendo alguma coisa que você precise fazer. Bom, mas eu tenho certeza de que quando vocês veem esses objetos impressos, quando vocês viram o professor Cássio apresentando a impressão, vocês ficam pensando, poxa, mas será que é difícil a gente chegar a esse nível, né, de desenhar o nosso próprio objeto, modelar as coisas que a gente quer modelar, para depois mandar para a impressora? E eu vou repassar essa pergunta aí para o professor Cássio. E aí, professor Cássio, é difícil chegar a esse estágio de você fazer seus próprios desenhos, seus próprios modelos, para depois mandar para a impressora? Ou hoje essa é uma tecnologia que está mais acessível aí para todo mundo? Então, professor Marcelo, na verdade, hoje é muito mais acessível, né? Nós temos muitos aplicativos, softwares, tem uma comunidade muito grande de open source, né? Ou seja, são aplicativos e softwares gratuitos, abertos, é uma comunidade muito grande, né? Então, o que acontece? Para poder fazer a modelagem, não é complicado, não é difícil, né? Tem uma ferramenta aí que será apresentada aí para vocês, que ela é essencial, né, para modelagem aí, tipo, gratuita. Tem uma comunidade muito grande aí pelo mundo, então todos os projetos são compartilhados aí numa galeria deles, tá? E aí, salientando um pouquinho a questão da importância no mercado de trabalho, para quem, né, principalmente os jovens aí que pretendem trabalhar com games, né, um designer gamer, então a modelagem 3D é primordial, é uma habilidade muito importante, tá? Então, o que acontece? Vou fazer uma pergunta para vocês agora e, na sequência, vocês já vão passar a conhecer a ferramenta. Então, vou pedir para a produção colocar a próxima pergunta aí, por favor. A pergunta para vocês aí. Você conhece algum software que possa ser usado para fazer o desenho de um projeto a ser impresso na impressora 3D? Nós vamos dar 2 minutinhos para vocês e já retornaremos aí com as respostas com o professor Rodrigo. Olá, pessoal. Retornamos aqui com a nossa aula Mão na Massa e o Chipo. E a interação no chat está muito interessante. O professor Luiz Fernando Junqueira está prestigiando. A professora Simone Cássio falou que ela quer chipar de qualquer jeito com essas aulas Mão na Massa. Temos também os alunos Rafael, Bianca,
Mariana, a Fernanda diz que estão adorando a aula. O Arthur, ele diz que não conhece nenhum tipo de software de impressão 3D, mas ele já viu algumas peças. E a Camila, professor Catos, ela diz que conhece o Tinkercad, porque ela fez uma visita para a gente aqui no CIEP e ela conheceu o espaço sede de prototipagem e fabricação digital e teve uma aula conosco aqui sobre o Tinkercad e adorou a impressora 3D. Então, muito legal que a Camila já tenha participado. E se vocês quiserem também, pessoal, podem vir participar aqui conosco. Entrem no site lá do CIEP, escolha uma trilha e venha participar aqui, tá bom? É com você, professor Katsu. Professor Marcelo, perdão. Ô, Rodrigo, muito obrigado aos alunos, professores, todo mundo que está interagindo aí, todo mundo chipando, né? E lembra que aí eu chipo 3D e mão na massa. A gente está falando por enquanto do 3D, mas daqui a pouquinho vai ter um mão na massa fantástico, tá? A cereja do bolo tá para o final. Não saia daí, porque você vai curtir muito o que nós temos hoje. Bom, foi bem lembrado aí, se não me engano foi a Camila, né, que disse que já esteve aqui no CIEP, trabalhou um pouquinho com uma plataforma chamada Tinkercad, e é um pouquinho disso que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa plataforma. A gente tem prometido para vocês, nas aulas passadas, mostrar uma plataforma onde você possa fazer o desenho, possa modelar. Antes de você chegar a uma peça como essa, isso passou por uma ideação, isso passou por uma modelagem, você desenhou isso aqui em algum software, né, em alguma plataforma que você possa fazer modelagem 3D. E é sobre uma delas que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre o Tinkercad. Então, a gente preparou um tutorial muito tranquilo, um tutorial em que, desde o primeiro momento, se você acompanhar aí, vai conseguir já fazer os seus modelos. Eu sugiro que você acompanhe o passo a passo e depois retorne, faça seu cadastro na plataforma do Tinkercad para que você possa ter lá o seu login e ir salvando os seus projetos, tá bom? Eu vou pedir, então, que você fique aí, a produção vai colocar para vocês o próximo vídeo, que é um tutorial de como usar o Tinkercad, e em seguida a gente volta a conversar. Até logo. O que nós vamos usar hoje é uma ferramenta chamada Tinkercad. Já com o meu navegador aberto, eu convido a você que também queira acessar essa ferramenta. Você vai digitar Tinkercad aí no seu navegador. A primeira opção que apareceu já é a que eu desejava encontrar. Como eu já tenho inscrição, você está vendo aí a interface do programa. Como eu já tenho inscrição, eu vou usar o botão entrar. E quando eu fiz a minha inscrição, eu fiz com um e-mail do Google mesmo. Então, é aqui que eu vou entrar. Eu já loguei antes, então, salvou minha senha e vai me direcionar já para a página de entrada. Já estou logado. Você depois pode fazer a sua inscrição com calma. Não é difícil, vai pedir seus dados e você pode fazer sua inscrição. Para a gente aproveitar ao máximo o nosso tempo e poder explorar alguns recursos dessa ferramenta, a gente já vai começar a trabalhar aqui. Veja que eu tenho aqui alguns desenhos já feitos. São desenhos que foram feitos anteriormente e ele foi salvando. Tudo que você faz, todos os projetos que você insere aqui vão ficando salvos e você pode utilizá-los mais tarde. Utilizando o meu botão Criar Novo Design, eu já vou abrir aqui o meu plano de trabalho. Só esperar um pouquinho, abrir o plano de trabalho. Veja que é essa base aí, onde você vê toda tracejada, né, quadriculada. Esse é o plano de trabalho, onde você vai criar os seus desenhos. Ok? Você está observando ela se movendo para a direita, para a esquerda. É um movimento importante que você domine, que você saiba fazer, para que você possa depois dar atenção ao seu desenho por todos os lados, né? Então, como que eu faço isso? Eu estou aqui utilizando o botão direito do meu mouse, seguro o botão direito, e daí eu consigo movimentar para lá e para cá o meu plano de trabalho.
certo? Uma outra forma de fazer isso é aqui no canto esquerdo, você tem esse desenho desse cubo aqui, você clicando nele você pode visualizar frontal, você pode visualizar direita, você pode visualizar posterior, inferior. Se você clicar logo nesse desenho de uma casinha aqui logo abaixo, você tem visualização inicial. Ainda abaixo de visualização inicial você tem ajustar tudo à vista. Então, se você estiver com um projeto que está tomando todo o seu plano de trabalho, inclusive partes do desenho fugindo da sua vista, da sua visão, você pode clicar sobre esse botão e vai ficar tudo à vista, vai se ajustar de modo que você consiga visualizar todo o projeto. Aumentar zoom, diminuir o zoom e alternar para a vista plana, ok? Voltei aqui para a visualização inicial e vou agora mostrar para vocês aqui do lado direito. Nós temos formas básicas como caixa, cilindro, esfera, telhado. São as formas que a gente vai usar para fazer os nossos projetos, tá bom? Além dessas, se você clicar sobre formas básicas para localizar mais formas, você ainda tem textos e números, você tem caracteres, você tem conectores. Então tem muita coisa legal aí que eu sugiro que vocês explorem, vejam todas as opções que vocês têm às mãos para que vocês possam lançar aí da criatividade de vocês e poderem usar o máximo de formas possível. Vamos lá. Vamos começar então um desenho bem simples aqui, para vocês entenderem os recursos básicos, os recursos iniciais para a gente começar a criar nossos projetos. Para isso eu vou arrastar uma caixa, vou segurar aqui com o botão esquerdo do meu mouse, uma caixa e arrastar para o meu plano de trabalho. Trouxe aqui uma caixa para começar o meu projeto. Antes de começar esse projeto, eu vou chamar a atenção aqui para o canto superior esquerdo de vocês, que tem um nome aqui, né? Glorious Hub. Esse nome foi dado pela própria ferramenta, é o nome do projeto. Nada impede que você mude. Então eu vou clicar sobre esse nome para vocês verem como que eu posso mudar. Vou dar um outro nome aqui, eu vou colocar casa, tá? Troquei o nome. E isso é muito importante porque você vai organizando os seus projetos. Futuramente, quando você tiver vários projetos realizados, você consegue localizar um projeto de forma mais fácil porque está tudo nomeado. Então você vai poder buscar seus projetos de forma mais fácil. Bom, arrastei aqui a caixa. Selecionando a caixa, dando um clique sobre ela, eu posso, com o meu botão esquerdo do mouse pressionado, vir numa dessas extremidades. Se eu arrasto, eu aumento, se eu empurro, eu diminuo. Então veja que eu posso mexer com as dimensões dessa caixa, né, usando o mouse. Outra forma de ajustar as dimensões da forma desejada é clicando sobre esse espaço onde tem um número inserido. Então eu tenho ali 33 milímetros, mas eu quero 40 milímetros. Eu posso inserir manualmente. Isso é muito importante porque se eu preciso de um projeto com formas, com medidas muito precisas, eu posso inserir manualmente porque eu não corro risco de errar. Se eu estou arrastando simplesmente, de repente eu preciso de 40, soltei o mouse um pouquinho antes, ficou com 39. Isso pode prejudicar o meu projeto. Ok? Então esse é um recurso. Outro recurso que nós temos é com o objeto selecionado, você pode utilizar aqui no canto superior esquerdo o botão duplicar e repetir. Bom, eu vou clicar sobre ele. No primeiro momento parece que não aconteceu nada, mas se você vier aqui com o seu mouse, clica com o botão esquerdo aí e arrasta, você vai ver que sim, foi duplicado. Tirei uma outra caixa de dentro da primeira, e essa segunda caixa vai me ajudar a
transformar, modelar a primeira caixa. Como que eu posso fazer isso? Veja só, eu vou reduzir essa segunda caixa um pouco, e para isso eu vou segurar o meu botão Shift, que está logo abaixo da tecla Caps Lock, né? Então vou segurar o botão Shift, e aqui com o botão esquerdo seguro numa das extremidades da caixa e vou diminuí-la. Por que que eu segurei o Shift? Para que todas as dimensões reduzam de modo proporcional. Se eu simplesmente puxar uma das extremidades, ela vai crescer uma parte ou vai diminuir, não vai fazer isso de forma proporcional. Muito legal. Professor Marcelo, muito interessante a sua primeira parte aí do vídeo sobre como utilizar o Tinkercad, né? Eu vou pedir agora para a produção colocar o slide da próxima pergunta para interação com vocês aí. Seria o slide 12. Como você acha que uma impressora 3D pode ajudar os alunos e professores a concretizar suas ideias e projetos? Vamos dar 2 minutinhos para vocês aí pensarem e responder no chat e retornaremos com o professor Rodrigo. Oi, pessoal, retornamos aqui de mais uma interação da nossa aula Mão na Massa aí, o Chipo. E muitos professores, muitos alunos comentaram aqui no nosso chat. A professora Flávia disse que isso pode ajudar na construção de projetos, na interação com os alunos. O professor Ney disse que é uma ferramenta que pode ajudar os alunos a se interessar mais pelas aulas e desenvolver sua criatividade. O professor Roberto, ele disse que trabalha formas geométricas nas suas aulas com os alunos e os alunos gostam bastante. A professora Esther, a professora Patrícia disse que estão adorando essa aula Mão na Massa. E o professor Maurício, Marcelo, ele perguntou se esse conteúdo vai ser compartilhado com todos os professores da rede. Sim, sim. Muito obrigado aí aos professores que participaram. Forte abraço, professor Maurício. Sim, com certeza esse conteúdo é compartilhado, esse conteúdo fica no nosso repositório e também depois fica na nossa página aí do YouTube, tá? Vocês podem acessar, aliás, não só essa aula, só esse conteúdo, como todos os demais que a gente já exibiu aqui pelo Centro de Mídias, tá bom? Então, que bom saber que vocês estão curtindo, que bom saber que vocês estão gostando. Fica por aí, porque não acabou. A gente teve uma primeira parte aí do tutorial, como a gente começar a mexer com essa plataforma chamada Tinkercad, né? E agora eu vou pedir para a produção colocar a segunda parte, tem a continuação, para a gente concluir aí
esse tutorial, essa iniciação a essa plataforma chamada Tinkercad. Então, fica por aí, você vai terminar de assistir agora esse tutorial e em seguida a gente volta a conversar. Bom, eu vou deixá-la um pouco mais alta e vocês já vão entender por quê. E além disso, com ela selecionada ainda, eu vou selecionar aqui do lado direito o botão chamado orifício. Eu vou transformar essa peça em orifício. Então veja que eu tenho uma peça agora sólida, está aqui colorida, e tenho essa peça que está em orifício, que ela fica esse formato cinzento e transparente, né? Esse é o orifício. Por que eu faço isso? Toda vez que eu tiver uma peça orifício, ela vai me ajudar a moldar, reduzir uma outra peça, transformar uma outra peça. Vou fazer o seguinte, com o meu mouse, com o botão esquerdo pressionado e arrastando aqui por fora, eu vou selecionar as duas peças. Quando essas linhas pontilhadas que vocês veem estiverem envolvendo as duas peças, pode soltar. E vocês vão observar que aqui em cima, no canto superior direito, alguns botões foram habilitados. Botões que não estavam disponíveis foram habilitados. O botão que eu quero usar nesse momento é esse daqui, é o botão chamado alinhar. Eu vou clicar em alinhar e vocês vão ver o que acontece. Quando eu cliquei em alinhar, apareceram alguns pontos pretos em volta das duas formas que estavam selecionadas. Esses pontos estão me perguntando onde que eu quero alinhar esses dois objetos. Se eu quero alinhar mais à esquerda, se eu quero alinhar mais à direita. Bom, eu quero alinhar aqui mais centralizado. Vejam que ele já me dá até uma prévia. Quando eu passo o mouse sobre ele, ele já me dá uma prévia de como vai ficar. Bom, cliquei. Eu já vi que ele alinhou, trouxe os dois objetos para o centro. Eu vi que nem todos os lados estão iguais. Veja que ele está com essa parede aqui frontal, por exemplo, um pouco maior, né? Como que eu ajusto isso? Eu ainda posso alinhar aqui do lado. Ó, tem um botão aqui lateral que eu posso utilizar para a peça ficar melhor centralizada. Agora sim. Agora todos os lados estão com a mesma medida. Veja que eu consigo visualizar a peça que está em orifício, porque eu a deixei um pouco mais alta, né? E agora eu vou fazer de novo um movimento de selecionar. Arrastando o meu mouse com o botão esquerdo pressionado, vou selecionar as duas peças. E entre aqueles botões que a gente já viu que eles habilitam, quando eu faço isso, eu vou usar o botão agrupar. Vamos ver o que acontece? Pronto, selecionei o botão agrupar. Veja o que aconteceu. Aquela peça que estava em orifício agora reduziu a peça que estava sólida. Tudo que estava tocando a peça em orifício foi reduzido, foi recortado, e agora eu tenho aí uma forma, praticamente paredes, né? Eu que nomeei o meu projeto como casa, então agora eu posso de repente começar a pensar em colocar aqui um telhado. Aqui nas minhas formas básicas eu já tenho um telhado pronto. Vou arrastar esse telhado para cá. Eu já tenho um telhado pronto. Se você quiser usar outra forma, também pode. Eu vou inserir aqui uma medida que eu já sei que é a medida da largura aqui da casa. E eu vou inserir também no comprimento. Inserir 40, né? E eu sei que essa parede, essa casa está com uma altura, né, de 40 milímetros também. Como que eu posso levantar esse telhado para que ele fique da mesma altura da casa? Logo acima do telhado, com a peça selecionada, veja que tem um cone preto bem em cima. Eu vou clicar com o botão esquerdo do mouse, segurando, e vou levantar. Veja que eu estou levantando e os milímetros vão aumentando. Olha, agora está em 40, cheguei onde eu queria. Como que eu faço agora para deixar esse telhado alinhado com as paredes aqui do que vai ser a minha casa? Bom, eu já até usei a palavra, né? Alinhar. Então, arrastando aqui mais uma vez, botão esquerdo do mouse pressionado, arrastando para envolver as duas peças. Veja que
entre os botões lá em cima, você já sabe até qual que a gente vai usar, né? É o botão alinhar. Então, cliquei em alinhar, posso alinhar aqui no meio, aqui na lateral também eu vejo que precisa ser alinhado, olha, então vou usar esse botão da lateral bem centralizado aqui, para que o telhado fique correto por todos os lados. Veja aí que agora, segurando o meu botão direito do mouse, eu consigo dar uma olhada por todos os ângulos, todas as perspectivas. Eu consigo ver que o telhado está certinho mesmo. Ok? Bom, para entrar nessa casa eu vou precisar de uma porta. Vou usar a caixa que está aqui entre as formas básicas também. Só que agora já vou pegar uma caixa que está em orifício. As duas peças que já se apresentam em orifício ali, tanto em orifício quanto em sólido, são a caixa e o cilindro. É porque são as duas mais utilizadas, né? Mas você pode pegar qualquer uma das outras peças e também transformar em orifício, como a gente fez com a primeira caixa que a gente duplicou. Bom, vou reduzir aqui um pouco para ela ficar um pouco mais proporcional à parede, né? E agora eu vou inserir essa porta aqui. Se você acha que está um pouco torta, já sabe como alinhar. Seleciona as duas peças, botão alinhar, para ela ficar bem centralizada. Agora tenho certeza que ela está bem no meio mesmo, é o que eu queria. Seleciona mais uma vez, de modo que pegue as duas peças. E agora, qual que é o mesmo botão? Quem falou agrupar acertou. Bom, então criei aqui uma porta. Você pode criar janelas, você pode, de repente, quer colocar uma varanda, você quer colocar uma cobertura que funcione como garagem. A criatividade é de vocês. É lógico que o primeiro objeto que vocês vão fazer aí, a tendência é querer fazer um igual ao que eu demonstrei aqui, mas eu acho que de repente você não queria fazer exatamente uma casa como essa, você de repente queria uma casa diferente. Então eu proponho até esse desafio, né? Faça aquela casa com aquele design diferente, usando aquela forma que você gostaria de usar. Faça algo diferente, arrisque, solte a criatividade. É uma ferramenta muito legal, eu sei que vocês têm facilidade para lidar com essas ferramentas. Simplesmente dando esses passos iniciais aqui, vocês já vão deslanchar e fazer coisas incríveis, coisas maravilhosas. Se tiver oportunidade, fotografa aí o que você fez, manda para a gente vai ficar muito feliz em curtir aí esse seu projeto, sua criação, tá bom? Agora a gente volta para o estúdio para a gente conversar um pouquinho mais sobre o nosso tema de hoje, que é os primeiros passos na fabricação digital. Até lá! Muito legal, professor Marcelo. Essa ferramenta é muito interessante. Para quem percebeu aí, vocês podem até fazer um link aí com a modelagem 3D, já pensando em arquitetura, talvez engenharia, não só nos objetos a serem impressos. Então, ali você consegue construir alguns conhecimentos importantes, tá? Bem, mas para poder dar uma alternativa, né, sem a impressora 3D, eu vou trazer para vocês aí, né, um tutorial sobre como trabalhar uma técnica chamada kirigami, que é uma técnica japonesa que une o origami, né, a dobradura, mais o corte. Então, a gente vai utilizar aí somente, né, alguns objetos para corte e papel para transformar em um objeto bidimensional, né, em um objeto tridimensional, tá? Vai estar disponível aí no chat para vocês, a produção vai disponibilizar os moldes, né? Disponibilizei 2 moldes para vocês em PDF para poder trabalhar, fazer aí, né, em casa. Lembrando que é muito importante, como trabalha com uma ferramenta de corte, vocês sempre têm o acompanhamento de um adulto responsável, ok? Então, eu vou pedir para a produção, nesse momento, exibir o vídeo do kirigami. Bem, pessoal, para podermos fazer o kirigami de hoje, no formato de coração, vamos utilizar a tesoura, o ideal é que seja sem ponta, estilete, sempre peça ajuda para o seu pai, o responsável, e uma caneta para poder fazer o vinco, utilizando tanto a tampinha, né, uma dessas pontas, até mesmo a parte de cima da caneta, ou algum outro objeto que você consiga fazer o vinco. A gente inicia o corte da linha pontilhada. Tudo que for pontilhado, nós vamos fazer cortes.
No caso dessa linha externa, vamos utilizar a tesoura. E as linhas pontilhadas do desenho mesmo do objeto, nós vamos utilizar o estilete. Sempre com muito cuidado e somente com a ajuda de um adulto, ok? Após o corte da linha externa do nosso cartão de kirigami, nós vamos fazer agora o corte das linhas do objeto, as linhas internas. Existe esse tipo de estilete, que ele é específico para esse trabalho artesanal de corte de papel, e tem o estilete mais convencional. O ideal é que também ele tenha trava, para você poder ter mais segurança, e só colocar a pontinha só do estilete para fora, porque é só para a gente poder riscar a folha. Eu vou utilizar esse estilete tipo caneta. Para esse procedimento, você deve pedir o auxílio de um adulto para ele realizar esse corte para você. Se ele tiver a habilidade, se ele tiver uma boa coordenação, pode fazer na mão mesmo, ou pode utilizar uma régua para poder auxiliar e guiar a linha do corte. Então é só você posicionar a régua exatamente na linha pontilhada e passar com muito cuidado e muita atenção o estilete na linha pontilhada. Após o corte, a gente começa a fazer a modelagem, certo? Nesse momento, como vamos fazer o vinco, nós precisamos aí de algum objeto para poder fazer o vinco sem danificar o papel. Então eu uso a ponta da caneta mesmo e vou fazendo o vinco nas linhas vermelhas. Tudo que for linha vermelha, nós vamos dobrar, então o vinco vai auxiliar nesse processo de dobramento. Então, como eu mencionei, você vai olhar o seu molde, a linha vermelha, você deve começar a modelar, você começa a dobrar para poder gerar o objeto. Após a modelagem por meio das dobras, o kirigami toma a forma tridimensional, trabalhando com as 3 dimensões, altura, largura e profundidade. Uma sugestão opcional para você complementar o seu kirigami é utilizar um papel cartão ou uma cartolina de uma cor que destaque. Nesse caso, eu estou utilizando vermelho e vou passar cola nas bordas. Ele fica assim, num formato de cartão dobrável, certo? Quando é aberto, ele passa a ser um objeto tridimensional. Bem, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Até mais. Bem, é isso. Realmente espero que vocês tenham gostado dessa técnica. Ela pode potencializar as aulas de artes, de matemática, trabalhando com aquelas competências e habilidades relacionadas à perspectiva, à proporção, né? Então é bem interessante porque você pega um desenho bidimensional e transforma ele em 3D, tá? Então vou pedir para vocês, façam aí, tentem fazer com auxílio de um adulto sempre, de um responsável, e postem uma foto lá no nosso Instagram, mandem pra gente lá no @ciebip, tá? Então aproveitando que é o mês aí, né, dos Dias dos Namorados, capricha aí no cartão, quem sabe o crush deixa de ser crush, tá? Bem, da minha parte é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu vou passar agora a palavra para o professor Marcelo para poder fazer um encerramento. Até a próxima. Obrigado, professor. Obrigado, professor Katsu. Incrível. Muito bom, fantástico, adorei aí, tenho certeza que tem muita gente que vai fazer em casa, vai explorar essa técnica do kirigami, tá bom? A gente está chegando ao final
de mais uma Mão na Massa, mas antes eu quero reforçar aqui o nosso convite para que você continue nos acompanhando. Semana que vem a gente tem, na segunda-feira, a reprise da primeira aula que a gente começou a falar de prototipagem, fabricação digital, de 3D. Então, segunda-feira, nesse mesmo horário, a gente tem os primeiros passos para a fabricação digital. Já na terça-feira, você vai poder acompanhar uma aula totalmente inédita, tá? Então, desmarca tudo que você tenha marcado, dentista, médico, porque você não pode perder de jeito nenhum. A aula da semana que vem, da terça-feira, se chama Interacast. Crie seu podcast de entrevista, e aí você vai acompanhar com a professora Cirlândia, com o professor André e com a professora Ana, essa aula que promete ser incrível, tá bom? Eu vou pedir ainda para que passem o nosso penúltimo slide aí, para a gente poder reforçar mais uma vez como que você pode chegar aqui ao nosso centro de inovação. A gente está localizado na rua Padre Chico, né, 420, na Pompeia. Não esquece de acessar o nosso site, centrodeinovacal.educacal.sp.gov.br. Lá você vai agendar sua visita. Não esqueça de nos marcar lá no Instagram, os @CIEBP. Curte a nossa página para você receber todas as novidades, tá bom? E por falar em novidade, essa semana a gente tem mais uma novidade para vocês. Eu quero que no próximo slide vocês vão ver agora um código de barras. Esse código de barras serve para quê? Para que você nos dê um feedback, para que você nos diga o que você está achando dos programas. Você vai poder dar suas dicas, contribuir com as suas críticas, sugestões, para que a gente possa melhorar cada vez mais esse programa que é dedicado para vocês, tá bom? Foi um prazer enorme estar com vocês. Quero me despedir, deixando um grande abraço a todos e dizer que semana que vem estaremos de volta. Até lá!